Boa tarde, terça-feira, 16, né? 17 amanhã, 15 foi ontem. Lula Maciel, presidente do PT aqui nos estúdios da Amba Produções, o melhor estúdio de podcast, se você quiser fazer aqui nessa Amba Produções aqui, fantástico, viu? Só que ele está cobrando R$ 500 por uma hora. Brincadeira, está em promoção. É o seguinte, Lula Maciel tá cheio, tem muita coisa, viu, Lula, para você aqui, tem 2 processos que vocês perderam aí, quer saber se você pegou dinheiro de Decinho para Decinho sair do partido. Tem um bocado de questionamento, mas Lula é uma figura conhecida aqui da cidade, já foi vereador, hoje é presidente do PT, né, assessor especial de Ivoneide Caetano, morre de amores por Moema. Vamos começar. Bom dia, Lula. Bem, Lau, primeiro, muito boa tarde já, né? Passamos do meio-dia, é muito bom estar com vocês. Saúde e paz a todas e todos. Parabenizar pelo programa, agradecer por estar aqui contigo, onde a gente entende que esse canal é de suma importância para a gente poder se comunicar com a sociedade de Lauro de Freitas. E você é uma figura que tem um papel muito importante em todos os momentos da vida política da cidade e social, e agora não é diferente. Obrigado por poder estar aqui com você. Então, você hoje é presidente do Partido dos Trabalhadores e tem essas duas situações que eu já até demandei, se você viu, tá na rede, né? 2 decisões, uma Rosalvo disse que você não tem nada a ver, não foi você, foi advogado de Moema, e uma outra que também não foi você, mas foi o PT estadual. Fala aí sobre as absolvições de Decinho e de Rosalvo. Boa tarde de novo. Na verdade, assim, na vida a gente cumpre papel, né? E o que a gente está fazendo aqui novamente é cumprindo o papel como a gente cumpre ao longo da vida. Quando a gente ganha a eleição no PT, e foi um processo muito disputado, muito rico, inclusive, a gente ganhou sabendo que a gente ia ter dificuldades, né? Que é o processo de reconstrução, que é o processo de reconquista da sociedade, de reconquista do eleitorado de Lauro de Freitas, do Partido dos Trabalhadores, e a gente sabia que havia desafios internos, né? Um desses desafios era administrar a relação com a bancada do PT, né? A bancada que não tem o sangue petista, que não tem, digamos assim, o perfil petista como a gente está acostumado. Esse é um desafio. O outro desafio são os compromissos anteriores à nossa gestão, onde nós, na condição de estarmos presidindo esse partido, que é de grande importância para a sociedade brasileira, temos que, da melhor forma, honrar com esses compromissos, e estamos aí conversando com os nossos representantes também estaduais e, obviamente, com os nossos jurídicos, para ver de que forma que a gente administra essa situação. Mas vemos tudo isso com muita tranquilidade. Para mim, não são problemas, são apenas desafios. E há quem diga que Moema Gramacho, a ex-prefeita, que está no MDB, disse que ela encheu o partido de bolsonarista, de tudo que não prestava, e depois saiu do partido. Teve isso mesmo? Eu não costumo olhar por esse lado, né? Eu não teria feito isso, mas infelizmente foi feito e cabe a gente administrar. Infelizmente a gente não tem o poder de voltar. É só seguir e vamos para frente. Sua relação de Moema, como é que tá? A relação com o Moema sempre foi muito boa, não tem um problema. Ela tem parte do PT, né? Existe um grupo. Quando nós ganhamos a eleição, eu fui apoiado por uma parcela do PT, e a outra candidata, que foi a companheira Nádia, foi apoiada por outra ala do PT, liderada pela ex-prefeita. Então, é natural que haja um grupo também de pessoas ainda no PT alinhados à prefeita, e isso faz parte. Você fez acordo com o Decinho lá atrás, para Decinho ajudar você a ganhar a eleição no PT, e depois ele ter tranquilidade para fazer o que ele quisesse, não? Teve isso? Fiz, claro. A gente conversou e ele disse que tinha interesse de sair do PT, porque, na verdade, a presença do Decinho no PT era desconfortável para ele e para o PT. Então, a melhor forma é porque a política a gente faz com quem quer. E Decinho sempre colocou que não tinha interesse em permanecer no PT. Disse para ele que, uma vez eleito, não teria nenhum problema, não seria nenhum obstáculo. Chegou a fazer documento para chancelar isso, não? Nós reunimos a executiva. Foi uma decisão feita pela executiva do partido, por unanimidade. Foi uma coisa muito bem construída. Eu até falei para ele... Mas a executiva, como antes de ganhar a eleição? Você é Não, depois nós ganhamos a eleição. Ah, foi depois. Não, depois. Nós ganhamos a eleição. Ah, ponto. Sim. Depois disso, ele me procurou. Eu falei, olha, eu não tenho nenhum problema, a gente trabalha isso conjuntamente e tal. E aí eu disse a ele, inclusive,
manda seu advogado preparar um documento e traz para a gente aqui, que a gente submete aos nossos companheiros e a gente constrói isso aí, não tem nenhum problema, não. E isso foi feito. Nós reunimos a executiva e a executiva reuniu, me parece que foi no dia 31 de abril, foi perto do 1º de maio, dia 30 de abril. Nós nos reunimos, apresentamos o documento e eu convenci, inclusive, os companheiros e companheiras que seria interessante, porque ele já tinha externado que não tinha interesse em ficar no PT. E o X da questão foi que eu disse para ele, inclusive, né? Ó, negão, não tem nenhum problema. Agora eu preciso que você continue na base para a gente poder apoiar Jerônimo e Lula aqui na cidade. E nós fechamos isso. Mas acabou ele saindo tudo. Isso está no documento. No documento. Isso está na ata da reunião. Também ele não cumpriu a parte dele, aí sobrou para a estadual e para cima dele. Aí o acordo... A sua parte você fez. Ele iria para o PDT. Fomos lá, conversamos no gabinete do governador e tal. Ele, Rosalvo estava presente. Você teve um governador? Não, com Loyola. Com Loyola. E nós acertamos tudo. Para minha surpresa, no dia 14 de abril, que era o prazo limite para as arrumações internas no PT, porque o prazo de desfiliação era 4. Isso. Mas as arrumações se dá até o dia 14 e tal. E aí eu fui surpreendido com a desistência dele de permanecer no PDT e ir para um outro partido da base da oposição a nós, né? Que é o pessoal do União Brasil. E aí... Ele foi o PP, se filiou ao PP, ele. Foi o PP, exatamente. E aí eu saí de cena, infelizmente ele fez isso, e a estadual foi quem se movimentou e tal. Você não entrou em nada. Na sua parte você cumpriu, ele que não cumpriu a parte dele. Minha parte eu fiz e fui. Ele que não cumpriu. faria de novo, sou tranquilo com relação a isso. E a história lá com o governador, que o Loyola acertou tudo, que ia dar menano de faria, botar as caçambas, os caminhões, a família, e não deu nada. Eu não vou entrar nesse mérito. Houve a solicitação de espaço, houve a sinalização favorável, mas eu não participei das outras conversas. Só foi essa. Então, de fato, que se deu aí, infelizmente, não está na minha seara. Esse Lula é uma figura, viu? Lula, agora vem cá, Lula. E Rosalvinho? Diz que não teve nada a ver com o PT, disse que foi correr de Moema contra ele. Ele e o menino, o advogado de Moema, um deles, esqueci o nome do cara. Na verdade, o PT não entrou em nada. Na verdade, ele falou há pouco aqui, olha, não tem nada a ver, até tá no grupo, ele faz uma carta esse processo que se deu entre as arrumações da majoritária, que foi encabeçada por Rosalvo, não tem a participação direta do PT, a gente não participou. Foi tudo coisa de Moema lá. Exatamente, a gente não participou desses acertos, dessas conversas. Moema e Michele, né? Não sei. Eu só sei que a Constituição eu não participei. Não sabe de nada, inocente. Eu não participei do processo, o PT não participou do processo, foi uma coisa muito restrita, digamos assim, né? Eu fui surpreendido, na verdade, depois que passou o processo eleitoral, que me disseram que havia um processo dessa natureza, enfim, e as coisas foram acontecendo. Eu evitei falar qualquer coisa porque eu não tinha documento, tinha só conversa. Eu não vou estar discutindo conversa de ninguém. Não tem documento, não existe. Esse Lula. Para mim, eu tenho que trabalhar, sobretudo, na condição em falar pelo partido, eu tenho que ser o mais formal possível, que é a minha vontade, ou a fala de fulano de ciclano, não interessa. Interessa o que há de real, o que há de escrito, de oficial. Estou me esquentando aqui. O coração tá bem, o coração, né? Fez exame tudo direitinho, né? Eu tenho coração ainda. Coração. Vem cá. E a história que você tem umas vagas no governo de Débora, por isso que o PT tá quietinho, é verdade isso? Existe isso? Rapaz, se eu tiver vaga no governo de Débora, bicho... Viu aí o pessoal da fofoca? Primeiro eu quero saber de onde saiu isso, porque não é conversa de gente séria. Eu não vou discutir conversa. Eu não posso dar o nome que disse que tem. Eu posso falar o nome aqui? Não posso, né? Eu não posso discutir conversas de pessoas que não são sérias. Então, para mim, eu não Então, Lula no Maciel não tem nada, nenhum parente, aderente, amigo, ninguém no governo de Débora Regis. Não, isso é conversa de gente safada. Gente safada, jogou duro. Chamou pra briga. É gente safada. Chamou pra briga, viu você? Desafio qualquer um. O pessoal cria cada situação que só Jesus. Não é invenção minha, não, viu? Eu tenho aqui. Eu vou postar daqui a pouco. Safadeza, tenho certeza. É gente safado mesmo. Gostei da safadeza. Agora vem cá, Lula. Agora o PT até agora. Tá certo aí o negócio? Tá mole aqui? Tá mole, né? Você tá doido. Vem cá, Lula. Agora vem cá. Por que o PT? Nós estamos no mês de maio, né? Maio 5, 12, 17 meses do governo de Débora Regis. O PT oficialmente não tem nenhuma posição com o governo de Débora, não se manifestou ainda. Não, o PT tem uma decisão da executiva de... foi publicado alguma coisa. Nós temos a publicação Acho que eu vi, foi. De oposição sistemática propositiva. A gente definiu isso... Propositiva. Me parece que foi início de fevereiro. A gente tem documento. Eu lembro. Isso eu lembro. Não, é que você não vê manifestações, né? É só uma coisa, né?
Lá existem duas coisas Vá. que a gente precisa compreender. Vá. Eu assumi o partido no mês de outubro, Outubro. 13 de outubro. Eu assumi o partido com todas as deficiências que você possa imaginar. Só para você ter ideia, a gente não tinha prestação de conta do ano de 24. Então, nós tivemos que fazer prestação de conta. Estou fazendo a última agora, de 25. Meu Deus. A gente está fazendo ainda um conjunto de situações para a gente poder resolver. Essas relações internas que não são fáceis de a gente também resolver. Certo. E a gente precisa primar. Um dia que a gente vai investir a energia da gente. Sim. Então, a gente primou, eu particularmente, pela reorganização do partido, que é o que a gente está fazendo. Do ponto de vista interno, eu acredito que nos próximos 2 meses aí a gente já matou essa questão da organização interna e vamos trabalhar essas querelezinhas que estão chegando aí dia a dia. Então o PT não pode nem receber o fundo, nada ainda, não pode porque não está legalmente... Não, legalmente está resolvido porque nós conseguimos prestar conta do 24. Então hoje não tem problema com relação a isso. Estamos prestando agora de 25. Agora vamos lá. Você tem hoje ainda no partido Nego Pegadeira... Eu tenho Pegadeira... E... Não, só Pegadeira. Com mandato, só Pegadeira. Ah, só Pegadeira. É. Só Pegadeira. Alexandre Marques saiu do partido, né? Você hoje é o primeiro suplente, você, né? Eu fiquei na condição de primeiro suplente. Na condição de primeiro porque suplente. Saiu Alexandre, saiu Leila, saiu Jânio. Saiu Jânio. Eu fiquei na condição de primeiro suplente. Primeiro suplente. E essa história de Decinho, você acha que pode dar pano pra manga ainda, não? Eu confesso que eu não tenho me aprofundado nisso. Porque assim, eu não gerencio, não depende de mim. Né? Eu, por ser uma pessoa que, em caso aconteça, eu venha a ser o beneficiário direto, eu prefiro não fazer avaliações nem comentários, deixa que as coisas aconteçam e no momento oportuno a gente vai administrando. Porque a decisão da desembargadora parece que fala somente da filiação ao PP, né? Não trata dessa questão de mandato, né? De perder mandato. Ele se filiar ao PP para disputar a eleição agora de Eu não vi outubro. essa decisão ainda, não. Eu postei aí, mas não tenho a decisão na íntegra, né? Eu não tenho na ainda. íntegra eu não tenho. Eu tenho poucas informações, na verdade, com relação a isso. Eu tenho procurado me aprofundar. Você está meio distante disso tudo, só porque está estudando, fazendo o quê? Mestrado, doutorado? É porque eu não gerencio isso, então eu não vou gastar energia com isso. Não depende de mim, eu vou estar gastando energia com isso. Deixa acontecer. Para você acompanhar, para você estar acompanhando, não, né? Deixa o tempo, né? Na verdade, eu estou terminando meu curso de Direito, porque eu tenho um curso de graduação de Direito. Estou terminando agora, então nos próximos 2 anos a gente... Muito bem, parabéns. A gente conclui aí. Parabéns, grande Lula Marcelo. Tentei ir para a UFBA, mas na UFBA não deu. Fiquei a fazer até o 4º semestre de Economia. Mas na UFBA não tenho condição, porque é turno integral e tal. Você é o cara. Agora vem cá, e como é que tá a campanha de Jerônimo aqui? O PT vai coordenar, é você, claro, não é você, mas o Partido dos Trabalhadores que tem que coordenar a campanha, né, a gente tem feito. Do governador. Há uma ansiedade muito grande de muita gente com relação a isso. É porque o PT tem seu tempo. O PT tem seu tempo, tem a sua forma, tem sua forma de se organizar, inclusive e tal. E muita gente não compreende o que é isso. Então, existem fases, por exemplo. Nós propusemos agora, na última reunião no diretório, que nós vamos fazer uma etapa municipal, uma etapa livre do PGP. Então, o PT deve chamar todos os partidos da base de Jerônimo para que, de forma conjunta, a gente construa um PGP, que é o ponto de partida da pré-campanha. Um PGP na cidade, que vai ter o da região metropolitana, né? Isso, vai ter o metropolitano e vamos fazer o do PGP também aqui, que é uma forma de a gente agregar os partidos. Agora, junho, julho ou depois da convenção? Deve ser julho. Julho, antes da convenção, claro. Antes da convenção. A gente deve fazer esse PGP para poder agregar os partidos e lideranças que estão dispostas a marchar junto conosco nesse processo. Onde foi o PGP da Ribeira, aí conversei com um que gosta de você, eu disse, amanhã eu vou levar Lula Maciel para o programa lá, ele disse, ele vai falar de Ivonei e de Tag, né? É muito desamor, viu, rapaz? Ele deve estar assistindo o programa também aí. Sim, então você está com o Ivonei de Tag, né? Estou com o Ivonei, minha deputada federal, Tagner, meu deputado estadual. Pessoalmente, na condição de presidente do Partido dos Trabalhadores, a gente está aberto para colaborar com cada companheiro e cada companheira que acha que a gente possa contribuir de alguma forma. Isso, para mim, está muito bem resolvido. Quantos votos de Ivonei aqui? Você está muito sucinto hoje, está muito objetivo. Não dá para a gente ter previsão, porque... Ela teve 1.700 e pouco, não foi da vez? Não, teve 3.000. 3.000, 3.088 votos. 3.000, A gente acredita que passa disso, mas não dá ainda para a gente... mensurar isso, né? Não dá para a gente arriscar ainda não, porque depende... E Tag, né? A Tagner, por ser um nome novo, e com foco muito em Camaçari, onde está no 2º mandato, aliás, o vereador mais votado, diga-se de passagem, também do Partido dos Trabalhadores,
eu acho que ele amplia muito. Amplia, né? Ele amplia muito, acho que deve ter uma presença bacana também aqui Na Lauro de cidade. Freitas, E quando é que o PT começa a se organizar para fazer a campanha de Jerônimo? Tem o PGP e tal, você tem que fazer aquele núcleo, né? É buscar espaço e tal, sede, partido, para fazer realmente a campanha. Isso aí a gente está aguardando. Porque vale lembrar que perdeu as duas, né? No governo de Moema, perdeu as duas, né? A primeiro e segundo turno aqui. A gente está aguardando a orientação da estadual. Porque a gente está numa disputa estadual, não é municipal. Sim. Então, obviamente, o comando de campanha estadual, ele tem diretriz, tem orientação, tem dados, tem números, tem estratégia, que não é a gente que vai fazer. A gente vai precisar se incorporar às estratégias e orientações montadas pela coordenação estadual. Então, chegando isso aí, a gente vai se ajustar e dar a nossa contribuição, como a gente sempre deu. Você tem acesso a pesquisas hoje do governo do estado? Tem, né? Não, eu ouvi dizer, mas eu ouvi dizer, não comento. Eu estou aguardando ter acesso a números para a gente poder fazer um debate mais aprofundado. Que a gente perde as duas, né? Na eleição passada, perdemos o primeiro e o segundo turno, né? Exatamente. Aí diz que Lula hoje, eu vi a pesquisa aí, passando 75% Lula. Aí Jerônimo, assim, tá... No estado. Juntinho aqui com do estado da pesquisa. Está juntinho aí, né, André? Doutor André aí, que é o grande articulador, André de Flor. Entendeu? Aí juntinho aqui, você gosta, né? Juntinho. Rapaz. Mas eu acho que... Será que Jerônimo ganha aqui? Vamos ver, né? Tem que ver, é o tempo, né? Mas eu acho que tem algumas avaliações que a gente precisa fazer, né? Assim, o time. O momento em que Jerônimo perde a eleição em Lauro de Freitas é um momento de desgaste É um momento de desgaste do PT local, né? A gente estava num processo de desgaste muito grande. Eu acho que aquilo também corroborou. A própria gestão de Moema. Exatamente. Então, você tinha toda uma movimentação que permitia aquilo ali, aliado ao fato de Jerônimo ser uma pessoa relativamente desconhecida. Eu acho que tem dados e elementos hoje, por exemplo, que dá para a gente uma condição de participar do processo. Não sei se na mesma proporção, evidentemente, mas hoje, por exemplo, você pode ter um desgaste invertido, você pode ter um desgaste da gestão atual que conduz a campanha de Neto. Então, se a gente também sabe explorar isso, eu acho que dá para a gente fazer essa disputa. Além do mais, havia uma certa isenção, digamos assim, do ACM Neto no processo, onde para ele qualquer um estava bom se fosse Lula ou outro. Hoje ele é obrigado a assumir um lado. Então, quando ele é obrigado a assumir um lado e carregar Bolsonaro na Bahia, é uma mala sem alça e sem rodinha. Né? Então, qualquer um que resolva abraçar a candidatura de Bolsonaro, certamente perde no processo. Então, tem elementos, por exemplo, que eu acho que devem ser ponderados, né, esse ano. Eu acho que tende ao PT ter uma presença maior na metropolitana, ao fato, inclusive, de você ter uma coordenação da metropolitana hoje sob a batuta de Caetano. Né? Então, tem alguns elementos, por exemplo, que eu acho que dá para a gente uma condição de disputa, no mínimo, mais equilibrada na metropolitana. Tem esse aspecto mesmo, né? Da gestão de Moema ali, a coisa toda, né? Aquele processo todo de desgaste que aconteceu. Tem sentido isso. E hoje o desgaste de Débora, né? Há um desgaste, né? Você inverte, exatamente. Então, eu acho que há uma inversão. Então, se a gente consegue trabalhar bastante esses pontos aí, eu acho que a gente pode ter um resultado mais favorável. Uma avaliação passando também de Débora, você vai falar também sobre isso. Você dizer o quê? Você tem o asfalto, que é essa coisa toda, o asfalto nas vias principais e a limpeza urbana que está razoável. O resto não mudou nada. Exatamente. Não mudou nada. Exatamente. Então não tem porquê, né? Essa coisa de... Não faz sentido. Você não tem parâmetros ainda que dê, por exemplo. Você não tem hoje, por exemplo, a condição de colocar a gestora como a liderança do processo ainda. Não tem raízes, não tem pernas para isso ainda. Não é a grande referência. Né? Ela é fruto de uma consequência, de uma circunstância. Né? Então não dá para dizer que lidera o processo. Eu acho que tem muita coisa solta ainda aí que eu acho que dá para a gente ajustar no processo, entendeu? Ela insistiu, acreditou, o desgaste cai e tal, né? Não levava muita fé. Ela estava no lugar certo e fazendo a coisa certa para ela. E aí acabou acontecendo, mas não tem a estatura ou a estrutura ainda de quem lidera o processo. Eu tenho dito também, Lula, que essa coisa muito depois do dia 4 de outubro que a gente vai ver o que caminho acontece na cidade. Os tamanhos de cada um. Os tamanhos de cada um, para ver como é que vão ficar as coisas. Perfeito. Porque você vai ter aí, né, um governo do estado, a reeleição de Gero. Hoje um menino me mandou até Edmilson aí, que agora é bolsonarista, Edmilson, antes que ele vai com Caiada, Edmilson da insinuante, né? Ele retava com isso. Aí ele mandou um negocinho de que tem uma diferença de 6 pontos para Neto. Eu digo, porra, que bom, né? Porque Jerônimo estava com 2%, daquela vez não foi 2%. O cara chegou para mim tem mais ou menos um mês, né? Aí ele falou assim para mim, velho, o que é que tá acontecendo com o Jerônimo?
Eu falei, não entendi. O que é que é Jerônimo? Rapaz, eu tenho andado em um bocado de lugar e a rejeição dele é muito grande, bicho. Aí eu falei, rapaz, você precisa ver onde é que você tá andando, porque onde eu tô andando é o contrário. Aí o cara é policial militar. Então, o cara sim. deu um quartel, o pessoal vai estar abraçando Jerônimo, não vai. A maioria a gente sabe que é bolsonarista e tal. Falei, você tá com problema do lugar que você tá andando, irmão, porque aonde eu ando é diferente. Acabei de vir no Congresso dos Petroleiros, então lá é 100% Jerônimo. Então, se a gente pegar, por exemplo, hoje, a Bahia, em muitos lugares, e Jerônimo falou uma coisa interessante, né? Porque Jerônimo, ele assumiu, digamos assim, o comando, né, da gestão e o comando da sua condição de pré-candidato. Jerônimo visitou a Bahia toda. Então, ele foi pessoalmente, ele foi nas cidades, ele conversou com as pessoas, ele assumiu a coordenação do processo. Então, tem muitos lugares hoje que Jerônimo está muito bom por isso. Ele conseguiu estar presente, aliado ao fato de ele ser fácil, né? A formação pessoal, a formação política, a origem de Jerônimo é diferente da formação de muita gente que está na disputa. E 3 nomes na chapa, Não, né? e mais do que isso, Léo. Você pegar, por exemplo, hoje, né? Hum, A gente conhece as pessoas pelas suas histórias. certo, Não são pelas palavras ou certo. atos. São as suas histórias que definem o indivíduo. Se você pegar hoje, por exemplo, qual é a história de vida de ACM Neto? Isso. Até o nome de Neto não é dele, até o nome é do avô, pô. Até nem o nome é dele. né? Nem o nome é dele, ele carrega o nome do avô. Um menino Essa foi boa. que foi Nem o nome é beneficiado, dele. um menino que foi beneficiado dentro de um projeto liderado pelo pai, É. recebeu de presente um mandato de deputado federal, foi o mais votado da Bahia na época, com uma estrutura Isso. assombrosa Foi. para poder eleger o garoto. O Foi. garoto ganha deputado federal e não tinha Federal, como perder naquela condição. É. E aí começa a história. Isso é história? É. Não é história. Ele começou do meio para o fim. Eu gostei dela. Nem o nome é dele, né? Nem o nome é dele. E aí você tem Jerônimo, que veio no interior com toda uma Sim, história, sim. que se forma em professor, que Sim. consegue tantos espaços aí sobre a luta e ligada ao povo, ligada aos trabalhadores. Não dá para comparar. Não tem como comparar. Então, o que está hoje para mim, eu acho que essa campanha da Bahia, ela é muito isso, né? É a história do povo refletida num candidato, que é Jerônimo, e a história de uma elite hoje liderada por Neto, que é os meninos do playground, aquela turma toda ali, do Pega, do Racha, aquela turma que a gente já conhece, que historicamente cresceu nas faculdades particulares da vida, Isso. né? Aquela coisa toda que hoje se transformou numa elite política que quer mandar no Estado. Exatamente. Eu acho que é isso que a gente tem como parâmetros, né? E a diferença é grande, é gritante, não tem jeito. E aí não adianta se bronzear, Neto, porque não vai ser negão de novo, não. Não Pô, adianta. né? Não adianta. Jerônimo é de origem. Yuri. Então é isso. E a outra coisa que eu acho a nível federal o Lula, ele tinha essa coisa que a gente tinha que vencer o medo, né? Naquela coisa toda. Hoje a disputa é a mentira e a verdade. A mentira é verdade. Né? Eu acho que a verdade vai vencer a mentira nesse processo. Eu acho que Lula vai ser reeleito e a gente vai continuar reorganizando o país para as próximas gerações, preparar, inclusive, a sucessão de Lula dentro do PT. Sim. Eu acho que a gente precisa começar já a trabalhar isso, porque Sim. dificilmente ele iria para uma nova eleição, enfim, Sim. além dessa. Sim. E a gente precisa estar atento que o que está em questão hoje são os pilares da democracia brasileira, porque não pode haver retrocesso. Não pode haver Retrocesso. Eu acho que a permanência do PT, a permanência de Lula na condição do país, acho que dá para a gente a condição de ampliar as bases democráticas. Nós temos hoje, poucas pessoas fazem essa avaliação. Nós temos no Brasil, lá de 85 para cá, nós temos 41 anos sob um regime democrático. Na história política brasileira, na história do Estado brasileiro, nunca se ficou tanto tempo sob um regime democrático. Verdade. É essa inquietação Sim. que as elites passam hoje, porque Sim. eles não conseguiram dar o golpe. Eles não conseguiram interromper o amadurecimento da democracia. Sim. E eles têm que compreender que essa fase já passou, que a sociedade amadureceu, que a comunicação não é mais da Globo, não é mais dessa mídia conservadora, que a comunicação hoje está no WhatsApp, está nas redes sociais, todo mundo fica sabendo de tudo ao mesmo tempo, não tem mais espaço para engodo, não tem mais espaço para engano, por isso não tem mais espaço para golpe.
Entendi. E a Agora, gente está avançando por conta disso. verdade. Agora vem cá, e aí com a vitória de Lula e de Jerônimo, vocês aqui na cidade vão ficar como estão? Eu digo o PT, porque o PT é o partido do Lula, é o partido do Jerônimo. Vocês vão se organizar, montar um núcleo mesmo com advogados, para acompanhar, não para ficar xingando o Débora, mas para observar os contratos feitos, observar o que está sendo feito na cidade, acompanhar para e passo a gestão? Nós temos 2 momentos. A gente está sabendo Porque de. em regra a gente só faz na campanha, né? Espera os 45 dias Não, da não é eleição. só isso. Nós temos hoje que definir, e eu tenho conversado muito no PT sobre isso. Eu tenho 3 meses Como para presidente. reeleger Lula e Ah, Jerônimo, sim, reeleger o Jerônimo, entendi. que é a prioridade. Que é a Certo. prioridade. Nós não temos munição de sobra. Precisa garantir a reeleição de Jerônimo, precisa garantir a eleição de Lula. Certo, Ponto. certo, Passar dessa fase, certo. nós vamos começar a discutir 28, como precisa ser discutido. É o partido a partir. e os partidos aliados. Os partidos que, evidentemente, estão numa base de oposição. Sim. E aí a gente vai precisar cumprir o papel da gente nesse processo. Os partidos que estão com Lula hoje e com o Jerônimo. Alguns partidos, Ou na não, né? verdade, que na É. cidade já se posicionam de forma favorável à composição de um núcleo. Né? Um núcleo que vai estar O núcleo para o combate, para o que vai estar embate, na pra construção da construção. campanha Jerônimo e Lula e que certamente estará também na construção de uma alternativa para a cidade em 28. Você é político, né? Foi vereador, secretário, teve mandato. Como é que você avalia hoje o Avante, por exemplo, aqui na cidade, com a banda do Avante, está no grupo no governo de Débora Reis? Olha só, nós temos um problema que é um problema estruturante na política partidária brasileira, que é a falta de identidade, né? Os partidos não têm identidade. Você conta de dedo hoje quem tem identidade, independente de ser direita, de ser esquerda. Eu acho que isso para a gente é muito ruim, porque a gente não consegue chegar à fase adulta da democracia, talvez por isso, né? Porque a gente tem ali os partidos que ficam muito ali aguardando as oportunidades de um lado, as oportunidades de outro. Sim. E tal. Eu acho que isso é um problema. Não quero aqui falar de partido A nem partido B, porque Sim, a questão sim. ela é generalizada. Sim, sim. Se a gente for ver aqui, salva-se muito pouco, Sim, sim. né? Sim. O que eu acho que a gente precisa, e Lauro de Freitas ele tem uma coisa que é muito desafiadora para se administrar, porque normalmente nas cidades que eu conheço um pouco, inclusive da região metropolitana, você tem identidades políticas. Um grupo perde e um grupo ganha. Lauro de Freitas mistura tudo. Você não sabe qual foi o grupo que ganhou nem o que perdeu. É um balaio de gato. E você não tem identidade. No dia que tomou posse o novo, bota todo mundo para E dentro. você é não confusão. tem identidade política, não isso tem é ruim. identidade, Você tem uma cidade extremamente viciada politicamente, os partidos são viciados, as lideranças são viciadas e tal. E você acaba não construindo uma identidade política para a cidade, o que é muito ruim. O que é muito ruim, né? Além do fato de a gente ter hoje, depois que houve o golpe de Dilma que Temer assumiu, houve uma desconstrução da política de um modo geral. Sim, sim. E na Freitas não é diferente. A gente precisa resgatar a política. Eu acho que é o desafio da gente, né? Sim. É você ter pessoas, por exemplo, que discutam a cidade. Sim. Que não disputa cargo, que não disputa a secretaria, se vai ter isso, Sim. ou se vai ter aquilo, Sim. ou se vai ganhar isso, ou ganhar aquilo, participar de um projeto. Eu acho isso muito pequeno. Eu acho que a gente tem o desafio hoje de resgatar a política da cidade. Né? Encontrar nesse universo todo pessoas que, de fato, tenham preocupação com a cidade, com a qualidade de vida. Que, de fato, coloque a vida das pessoas em primeiro plano. Não as suas vaidades, seus projetos menores, seus projetos pessoais. Eu acho que isso, para mim, é como se fosse, ou melhor, é o maior desafio da cidade hoje. É identificar pessoas que estejam além dessas pequenas disputas e que, de fato, coloca a preocupação da cidade, para as pessoas da cidade, no primeiro plano. Eu acho que esse é o grande desafio. Nós temos essa coisa do personalismo, né? Que não é legal isso, mas fazem, né? O PT entra, troca para vermelho, o Márcio entrou, botou para amarelo, Débora agora é azul, e agora a Débora vai mais além. Ela acaba com São João, como São João agora é Pedrão, e acabou com a micareta, agora é com Carnaval, agora é Mica Lauro. Você, morador da cidade, não é o presidente do PT, como é que você avalia isso? Primeiro, eu acho que é uma desconstrução, eu vou chamar de ingenuidade, achar que isso vai lhe trazer louros políticos. Né? Só que não faz política nem conhece a sociedade. Por quê? Porque a gente tem raízes. Você chegar hoje, por exemplo, sacrificar um São João para inventar um Pedrão, isso é desconstrução da cultura, isso é desconstrução do costume, da memória das pessoas.
Da memória. da memória das pessoas, da memória da cidade. Eu acho isso de uma ingenuidade incrível, né? E não se cria, não se cria. As pessoas vão porque vão, vai ter festa, vão dançar. Mas não está na cabeça das pessoas como uma festa que Sim, vai virar tradição. Não tem sim. como Não virar tem tradição. como, não tem Eu acho como. que isso é uma invenção, vou continuar insistindo, ingênua. Ingênua, eu Invenção acho que é ingênua. ingenuidade. Você desconstruir um carnaval, você inventar a roda, na verdade, dessa altura da vida, É, né? Porque você é um gestor, você entra para melhorar o que já existe. é, E você querer fazer com que as coisas passem a existir a partir de você, primeiro que é uma decisão extremamente egocêntrica, isso. desnecessária, descabida, É. antidemocrática, né? É feio, né? Anticultural e tal. Eu acho que não se cria isso aí, Não tem futuro né? não, né? Não tem futuro, não. Esqueça. É fácil tomar. Disse o seguinte: a máquina é fogo, é 1,5 bilhão por ano. Você acha que vai ser fácil tomar de Débora? É, porque ontem alguém me dizia isso, a gente está sempre do dia todo na polícia, dizendo lá, ó, as pessoas não estão preocupadas com quem rouba, com o que faz, se é que tem roubo, que eu não sei se tem, vai não dizer bem processar, mais processo ainda. As pessoas não estão preocupadas com isso, não. A pessoa está preocupada com o cotidiano, com o dia a dia. Aquela história do rouba mais faz lá atrás, de Maluf, não sei de quem. Né? E de repente, ela tá aí, faz um negocinho aqui, um arremedo acolá, daqui a pouco tá com a máquina na mão, tem dinheiro. Porque tem gente do governo dela que acha que compra todo mundo ali, faltando 10 dias para a eleição de 28. Chega com a mala e diz: você é quanto? Você é quanto? Tome, 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 tome. E aí? Será que vai ser? Olha só, há um mau costume, né? Há um mau costume da política brasileira que há um rótulo, na verdade, de uma disputa democrática, mas a gente sabe que na maioria das vezes, ou na imensa maioria das vezes, impera o capital. Então, o capital define da pior forma quem ganha e define quem perde. Isso. Essas últimas eleições, Lauro Freitas, ela demonstrou para a gente o quão é desafiador para a gente, que defende a política na essência, ter que enfrentar um sistema desse. Eleição de Mas é vereador. necessário fazer o Sei, enfrentamento. Então, nós não sei. podemos transformar, por exemplo, uma disputa política por uma cidade que nós acreditamos numa disputa econômica. É esse debate que nós vamos colocar. É esse debate que, para mim, vai tá na ordem do Porque dia. alguém vai pagar no final e quem paga é o povo, né? O Sempre o cara povo. comprou, depois ele vai sobrar para Sempre o ele, para o povo. Se eleitor. você pegar, por exemplo, hoje você tem um gestor, e aí não vou dizer que é fulano, beltrano e ciclano, e você, para ganhar a eleição, você lotear antes com os empresários. Sim, Empresário vai ter tal secretaria, sim, empresário vai ter isso e aquilo, e o povo onde é que sim, fica? sim. Então, eu acho isso um desrespeito muito grande. E aí passa a eleição, vem a fatura. Então você vê um bocado de gente que não tem relação com a cidade, hoje é quem comanda nos espaços públicos que servem a nossa gente. Você chega hoje, por exemplo, tem lugar que você chega em posto de saúde, por exemplo, você não conhece mais ninguém, pô. Antigamente você conhecia as pessoas que atendiam a gente, você tinha uma relação com o serviço público. Hoje, Sauípe? saúde. Ah, tá saúde. Você não tem mais. Você chega na Sim, UPA, você não sim. conhece mais É, não ninguém. conhece mais Você ninguém. chega no Nelson Bairro, você não conhece mais ninguém. Então, isso É, para mim é uma demonstração dessas arrumações que se faz, sim, né? E aí acaba, na verdade, e aí no ano eleitoral as pessoas arrumam as suas máquinas, digamos assim, para poder garantir a sua participação no processo eleitoral e usa a estrutura que é do município, que devia estar servindo as pessoas. é fogo. Eu tive um caso recente, tinha Isso é muito ruim, eu acho que não, é, não constrói. Por isso que eu falo que não se cria, entendeu? pessoal fazendo limpeza, tinham 6 funcionários limpando ali. E aí, vocês são, eu sou de Abrantes. Mas não faça vídeo, pelo amor de Deus, nem fale meu nome, nem faça vídeo. Não. Eu moro em Abrantes, eu sou de lá de. O Ah, é pessoal de. muita gente, O que a gente, pessoal a de, gente de tem lá do encontrado, a prefeito, gente que é tem Macedônia, encontrado muita prefeito. gente. Então, eu acho que isso é um desserviço. E Débora fazer isso, a menina que cresceu em Tinga, né, que nasceu, que vendeu pão na bicicleta e chegar a esse ponto, né? Mas é o compromisso que você falou há pouco, né, da situação de O que a gente quem precisa, pagou tem que levar, né? o que a gente precisa, e é difícil chegar a esse ponto, por exemplo, é que uma disputa eleitoral ela não vale tudo. Eu acho que a Não pessoa, vale a pessoa tudo. precisa se dar limites também, É, né? Porque acaba, na verdade, pagando, às vezes, da pior forma, e aí não é só para uma questão financeira, né? O povo, né? O povo que sustenta tudo. o povo Então, sustenta você vai tudo. na casa de um eleitor pedir o voto. Você diz para ele que vai fazer o melhor. E pelas costas dele, você negociando com as pessoas o espaço que você vai ter que É, dar, isso não é ser honesto com as pessoas. é. Né? Isso não é ser honesto. Eu acho que quando você passa a regra, tira a porra do 9, não vale a pena tudo isso. Você foi vereador 2 mandatos, né? 3 mandatos. 3 mandatos. 3 mandatos. E a Câmara de hoje é melhor do que a sua? É pior? O que você acha do que você viveu? Rapaz, não dá pra gente falar, porque eu sou suspeito para falar, porque eu fazia parte da Câmara. Então, eu vou dizer que a que eu fiz A parte sua é melhor. foi melhor, evidentemente. Mas e aí eu não falo da Câmara. Eu falo da ausência
de grandes políticos, que a gente não tem mais. Então, você não tem mais as pessoas que se preocupam com a grandeza da política. Né? Hoje a política ela é nivelada por baixo. Eu não estou falando de Câmara Municipal de Lauro de Freitas. Se você pegar Também, hoje o cenário estadual, não é diferente, com raríssimas e honrosas exceções. Se você pegar hoje o campo federal, não tem muita diferença. Eu acho que a grande política ela acabou, infelizmente, deixada de lado. Então, você não tem mais as pessoas que se preocupam com o universo. Né? Porque a grandeza está... Você me benzeu? Eu estou sentindo muito sono. Você É mesmo? fez alguma... Acho que é por tua energia demais, você não está Energia resistindo. É, Lula. Então, Agora, hoje, você pegar, por exemplo, vamos pegar, começou lá de trás, né, você pegar a Constituição, né, de 88, né? Você tem uma pessoa lá com Ulisses da Mata, Domingo Leonelli, Abigail Feitosa, você ter a turma do PT, você ter Emiliano, você ter Valdir, você ter Zezéu, o Dorico Pinto. você ter o Duro, você ter essa turma toda que se preocupava com o mundo. É com o mundo. Com o mundo, porque a diferença está aí. A turma não se preocupa mais com o mundo. É isso mesmo, é isso mesmo. Está cada vez mais restrita o seu raio de preocupação e o seu nível, evidentemente, de política por conta disso. Essa coisa do dinheiro, né, Lula? Do poder, da grana, do imediato, do capital, do imediato. Do capital. E aí você, capital financeiro, capital econômico, dinheiro na mão. Você acaba desconstruindo essa... Como é que faz isso em Brasília? Eu vi o Bezuíno, alguma coisa dele falando, né? Um deputado federal tem 80 milhões, me parece. Você tem hoje, por exemplo, um cara, né? Um cara que eu acho fantástico, gosto muito dele. Renato Freitas, né? Renato Freitas. É o cara que consegue levar as pautas do povo para a Assembleia Legislativa do Paraná. Paraná. Né? Passou pela Câmara Municipal de Curitiba. Vereador, então, assim, e todo ano tem um processo contra ele para caçar, porque ele consegue fazer as discussões que a grande massa política, que a elite conservadora não quer fazer. Então a Câmara está faltando Lula hoje, a Câmara de Lauro de Freitas. Eu não vou dizer que falta Lula, eu acho que falta Luciana e Flor representam bem, não? Que estão hoje em oposição ao sistema municipal. Do ponto de vista da origem, sim, né? E do ponto de vista até do comportamento. Luciana tem um comportamento muito bom, que eu gosto. Flor acabou de assumir também, tem cumprido um papel muito bom. Eu acho que ele tem conseguido se destacar. E qualquer um que consegue, por exemplo, se colocar na condição de oposição, e uma oposição fundamentada, eu acho que ganha espaço e cumpre o papel. Porque a questão não é ser base ou não ser base, porque eu conseguia ser base, mas eu tinha posicionamento. Eu conseguia ser base, mas eu tinha uma linha. A questão é se você consegue ter um norte político, independente de você ser base ou não ser base da gestão. Se você tem compromissos sociais, se você tem compromissos de vida que lhe permite agir dessa ou daquela forma, sem que necessariamente você tenha que, como é que eu diria, se adaptar, digamos assim, àquelas situações que você entende que é desconfortável para você. Você falou aquela coisa, negócio de safadeza distante. Esse povo todo que estava ali com Moema, que melhorou de vida de verdade, né? No PT, hoje vota em Bolsonaro, tá certo? Hoje fala mal, aquela coisa toda. Isso é safadeza também, não, né? É, claro que é. Lógico que é. Como é que não é? Agora, assim, você faz um debate que é interessante. Eu tenho feito umas reflexões, né, do comportamento de alguns, do eleitorado em si, né? Do eleitorado. O que é que leva, por exemplo, uma pessoa a votar em Bolsonaro? Rapaz. Porque a primeira discussão era porque era contra a corrupção. Contra a corrupção, Depois é porque era contra as propostas do PT, porque abria espaço para discussões LGBT, discutir família tradicional, aquela coisa toda e tal, aquela coisa. Depois de tudo isso que foi aí colocado, né? E as pessoas continuam votando. Né? Aí, negão, hoje é que é o quê? Não faz sentido. Aí você deixou agora de ser contra a corrupção só porque, sabe? Então, acho que essa coisa da hipocrisia, né? Acho que é muito ruim na vida e, consequentemente, na política. Né? Porque o que está por trás de tudo isso, na verdade, é um grande preconceito com Lula. Sim. É um grande preconceito com Lula, porque não veio das elites, porque não passou pelas academias que a elite está acostumada a passar, não concorda com um monte de coisa que essa elite construiu ao longo de 500 anos no Brasil e foi de conta tudo isso. Então, você hoje, por exemplo, você tem uma lei, cara, você tem uma lei que garante direito às empregadas domésticas, como qualquer outro trabalhador. Isso é revolucionário. Revolucionário. A Bahia, por exemplo, que historicamente
patrocinou Sim. esse movimento pendular do interior para a capital, de meninas, de mulheres negras que vinham trabalhar nas suas cozinhas, sendo escravas de todas as formas, inclusive sexuais. É verdade. Inclusive sexuais. E você chega agora, por exemplo, e dizer, a partir de hoje você vai pagar como pagaria a qualquer servidor. Verdade. A partir de hoje ela vai ter direito à folga, à férias, FGTS, você vai ter que assinar a carteira dela. Verdade. Ou seja, essa turma que construiu esse modelo não pode gostar de Lula. Verdade. Não pode gostar do PT. Essa turma que até hoje, se não fosse a nossa legislação e a atuação dos nossos ministérios, só para você ter ideia, o governo Bolsonaro, gente, ele tirou o Ministério do Trabalho. Deixou de existir Ministério do Trabalho. Você tem ideia do que é isso, do ponto de vista do retrocesso e da agressão? Agora, viu, Lula, tem um americano aí, a psicologia social, né, para trabalhar isso na porquê, né, as pessoas, o cara pobre, o cara da periferia e tal, o cara que tá na Minha Casa Minha Vida, aí você tem toda uma história de trabalho da imprensa, da grande mídia, né, hoje dos grupos de WhatsApp, até o PT tá fazendo isso agora para tentar, né, ir para cima da força da direita, extrema direita no WhatsApp. Como é que a cabeça da pessoa, agora você vê aí 30 bilhões para o Uber, né, mais dinheiro para o Moto Uber, né, o Desenrola, né, o imposto de renda, tanto, mas se fala isso pro cara, nada, é obrigação. Mas por que não foi obrigação do outro? É como você falou, 41 anos você não somente, tem parâmetro. né? Você não tem parâmetro. Por exemplo, se você pega hoje, né, você tem uma construção brasileira e a construção da nossa formação cultural e a nossa formação política, Sim, que a nossa formação ela é liberal. sim, A formação liberal, ela desconstrói qualquer possibilidade de classe. sim. Então, as pessoas não se veem como classe. As pessoas se veem de forma individual. É um querendo derrubar o outro. E isso está em todos os ramos da sociedade, que é a formação da gente. Nossa formação é intrinsecamente capitalista. Sim. Capitalista. Então, quando o indivíduo fala isso, na verdade, primeiro, é porque ele não tem compreensão da classe. Também. Então, muita gente está ali hoje, mas ele se sente rico só porque já tem uma casa. Sim. Ele se sente classe média, ele acha que já está no meio dos ricos. Ele não tem essa compreensão de que ele ascendeu por conta da política social, por conta do compromisso, por conta da prioridade de um governo. Então, para ele já está ali, tá bom. E aí, se puder, por exemplo, como é que diz? Pisar em quem está embaixo, ele vai continuar pisando. Ele já se sente, na verdade. Mas é um processo cultural também, né? Cultural. Isso. E a gente isso não pode colocar, por exemplo, esse indivíduo como se estivesse errado. Sim, porque não cabe isso. Ele está sendo construído. Exatamente, né? ele é produto. Ele é produto de uma construção ideológica, histórica, que a gente precisa estar enfrentando isso. Né? Que é você ter, por exemplo, hoje, você ter o Estado brasileiro até admitir que existia o racismo, foi um processo. E você conversa com pessoas negras hoje, que nós sabemos, mas não admite que existe o racismo. Não existe. Ela cresceu por causa do mérito, ela tem mérito. Exatamente. Então, você desconstruir toda essa bolha que foi construída ao longo de 500 anos é um processo. Sim. Mas a gente precisa estar batendo na tecla. A gente precisa estar falando sobre isso. Né? Você está falando, por exemplo, de um ditado que quando as pessoas falam Neguinho daqui a pouco vai fazer isso. É porque é ruim. Ninguém lembra do Neguinho quando é bom. A branquinha. Até pouco tempo, a gente ouvia ainda as pessoas, para tratar o outro pejorativamente, dizer assim, você parece uma negrinha. Né? Uma negrinha. Parece uma negrinha. Uma negrinha com a negra pequena, né? É porque você tratava pejorativamente mulheres negras. Sim, mulheres negras, né? E aí, tudo isso está construído. E para a gente poder desconstruir isso. Né? E colocar à mesa essa situação para debater olho no olho com a responsabilidade que a gente precisa ter. Você cantava Nega do Cabelo Duro como fosse uma coisa natural, fosse natural. Né? Quer dizer, tudo Mas tem uma música, tem uma música. Papo cabeça aí, o Lula intelectual. Tem uma música que eu acho que é de um cara chamado Odair José. Sim, Odair José. Odair José. Foi longe. É longe. Eu lembro que eu andava com meu pai, eu era pequeno, e meu pai me levava para os bares, rolava música, assim, eu ouvia muitas músicas dessa, porque era meu pai que ele me levava. Sim. E tinha uma música que dizia assim, olha só a música. Se eu te pego com outro, eu te mato. Que loucura. Te arrasto pela rua e depois escapo. Que lindo, né? Não, estão fazendo isso hoje. Década de 70. Imagina. E essa música. Era normal ali, né? Era hit. Hit. As pessoas curtiam essa música como se fosse assim
o lançamento do lembro. ano, cara. Que coisa, né? Então, é pra gente compreender o nível que a gente tem que isso não é de agora, isso vem construído, é né? o nível que Tratar a gente hoje o tem feminicídio, de não sei o quê. formação e que a gente precisa sempre colocar isso à mesa como ordem do dia para a gente não ser tentado a voltar a esses tempos. Se eu te pego... Era, se eu te pego com outro, eu te mato. Aí tinha duas frases. Eu falo assim, te mando algumas flores e depois escapo. E isso era música, era o hit. Década de 70. Olha aí, a origem de tudo isso. É verdade. Década de 70. Aí vem o Luiz Caldas e faz aquela música. Nega do cabelo duro que não gosta de pentear. Aí foi sucesso absoluto. Não, foi e você sucesso. cantava normal, tá, né? Não tinha, né? Era o hit. Era o hit, Era o hit e tal. Então, não refletia sobre aquilo, isso né? faz pouco tempo. Faz pouco então, tempo, a gente tem pelo menos aí uns 20 ou 30 anos desse processo de discussão, de debate sobre a questão Aí no do debate de hoje o cara diz o seguinte, aquilo era normal lá atrás. Não era normal não, você era trabalhado pra, né? Você não tinha noção de normalidade. Não tinha noção da normalidade. Era comum. É comum. Porque o comum é uma coisa, o normal é outra coisa. E a gente cresceu nisso. Eu acho que e deu no que tá dando aí hoje, né? Esses elementos, eu acho que eles são importantes, que é pra gente chamar cada vez mais a responsabilidade com o outro, né? Porque tudo que a gente faz é por conta do outro. A política, o centro é o ser humano, né? São as pessoas. E se você não coloca isso como o centro dos seus pensamentos e ações, você não está cumprindo o seu papel como político, como gestor da sociedade. Lulu, você é um papo cabeça, intelectual. E essa coisa do que fala hoje, o teocentrismo, né? Nós voltamos à Idade Média, né? Aí o cara bate na mulher, a mulher... Agora teve até uma pastora que jogou isso na rede e tal, né? Ele segura porque Deus, né? Porque Deus. Isso a gente tá vivendo essa coisa do racional com, né? Isso é uma coisa que foi debatido lá antes da Revolução Francesa, né? Quando você construiu o positivismo, né? Ali foi que você começou a debater isso, porque você tinha um Estado balizado nas crenças, nas divindades, né? Então a Revolução Francesa ela faz exatamente o inverso, né? Que é quando ela coloca o racionalismo na política, na gestão, na sociedade. E agora a gente regride, você está regredindo, não? Com a força do teocentrismo hoje? Rapaz, Deus, o centro de tudo, não quer dizer Deus, porque é 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 Deus. Eu acho que há um retrocesso. Eu vi um vídeo recente, aí essa coisa que você permite que tudo aconteça tudo e atribui a Deus. Porque se você fizer uma coisa ruim, não, mas Deus permitiu, foi Deus. Na verdade, nós temos uma coisa, e aí é a formação da gente também, né? Que é a formação do povo brasileiro, né? Essa coisa de você não ser responsabilizado, essa coisa de você não ser protagonista, porque a desconstrução do protagonismo é isso, porque quando você passa a bola, você não é sujeito. Sim. Então, a sociedade brasileira, o indivíduo brasileiro, ele não foi ensinado a ser sujeito, transformador. Sim. Ele foi construído num universo chamado de pacifismo brasileiro. Então, o pacifismo brasileiro é isso, você vê tudo acontecer e você não faz nada. Por quê? Porque tem alguns elementos que fez parte da nossa cultura e que a gente trabalhou muito com adágio popular. Tem alguns adágios que são terríveis. Por exemplo, quem tem vergonha não mete vergonha. Isso é um ditado burguês. Sim. Porque a maioria era negra e pobre. Não podia envergonhar o rico. Que é quem mais apronta nesse Brasil, é o rico. Quem tem vergonha Mas quem tem vergonha não mete vergonha. E aí completou com outro, onde dizia assim, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Outro ditado burguês. E dessa forma, você foi desconstruindo na sociedade brasileira a capacidade de reação. Sim. As pessoas reproduzem isso. E aí colocam outro e diz assim, política e religião não se discute, que é outro absurdo. Outro absurdo, Porque a política e religião é a mesma coisa, sempre foi. E quando você não discute, você não avança. Então você acaba tirando da sociedade brasileira a capacidade de discutir. Mesmo indignada, ela não discute, porque isso é intrínseco na sua formação. E a gente teve no Brasil um momento de resistência, né? A balaiada, né? A sabinada. Tivemos momentos, né? De insurreição. E massacres. E massacres. Não foi só insurreição. Insurreição e massacre. Não foi resistência, foi massacre. Sim, o massacre do Malê, a balaiada. Mas que você resiste no primeiro momento. A cabanagem. E a cabanagem. Os Guararapes, tudo isso teve massacre, né? O mais recente da nossa história enquanto massacre foi Canudos. Né? Foi Canudos há pouco mais de 100 anos. Então, tudo isso foi a resistência popular brasileira e negra. Resistiu, aí sufocou e traz essas coisas todas. Exatamente. Então, todas as vezes que havia uma resistência, ela era massacrada, né? Com todas as desculpas legítimas possíveis.
E a gente precisa estar trazendo isso para compreender o momento que a gente está vivendo hoje e se colocar na condição de agente transformador, que eu acho que é o grande desafio da gente. E aí o PT podia ter feito isso, o Moema podia ter feito muito isso, Moema, mas não fez, né? Era só, né, emprego, dinheiro, nós temos uma coisa que não dá para a gente fugir também, que é a discussão mais aprofundada. Aqui a gente está dentro de um Estado branco burguês. Sim, tem todo contexto. E que o PT não conseguiu ainda mexer nas estruturas do Estado branco burguês. Nós temos gestões mais voltadas para a inclusão social. Nós temos gestões mais voltadas para o indivíduo do ponto de vista da sua formação e libertação. Mas as estruturas do Estado são as mesmas. Por exemplo, foi Dilma sair, praticamente acabou o programa Minha Casa Minha Vida. Sim. Foi Bolsonaro assumir que queria tirar o Fundeb, que é o Fundo de Desenvolvimento da Educação. Sim. Foi Bolsonaro entrar, foi querer fechar as universidades federais. Sim. Então, nós não temos um Estado que esteja imune às intempéries políticas. Sim. Né? Nós temos um Estado completamente vulnerável àquela força que esteja circunstancialmente no comando. Sim. E conosco, por exemplo, o PT está dentro de uma estrutura branca e burguesa e machista. A gente não conseguiu mexer muito nesse aspecto. Não obstante, a gente conseguir nortear, né? Quando eu digo essa coisa da doméstica, eu acho que a Lei Maria da Penha, a gente consegue avançar. Né? Mas, no geral, a estrutura do Estado é a mesma. É a mesma. Não mudou muita coisa. Não conseguimos fazer a revolução que a gente precisa fazer no país. Pois é, então a gente precisa de um Lula desse na Câmara, né? Cabeça aí, tá certo? Fomos lá na literatura, no mundo todo. Eu quero te agradecer. A gente começou 12 e pouco, é 1 hora e 7 minutos, e até 1 hora. O dono do estúdio já está me olhando ali, tá me olhando atravessado. Então, Lula, para concluir esse papo cabeça, fala isso não. Esse papo cabeça, eu quero dizer o seguinte, agradecer a sua presença, você é um cara realmente, né? Isso mesmo aí, preparar de se preparando, estudando, né? Eu acho que é importante que você falou agora, ontem o menino disse isso aqui, o Dorico, né? O que é que você tinha de parlamentares naquela época? O que é que você tem hoje, né? Só se fala no dinheiro, 80 milhões. Da pior forma. É da pior forma, né? Porque não sei quanto. Eu estava ontem lá no gabinete da Secretaria de Agricultura, tinha um prefeito de Iramaia, né? Aí fazia essas contas. A cidade do interior hoje, o prefeito tem 10 deputados federais, o cara bota 10 vezes mais do que o orçamento daquela cidadezinha. Tem uma coisa que é interessante. Aí o dinheiro, né? Tem uma coisa que é interessante. Aí acaba com tudo esse debate de cabeça. A tendência da comunicação, da informação, né? Quando surgiu aquela denúncia lá em 2005 do Disseu, aquela coisa toda, 2005, foi o mensalão, né? Aí depois inventou o Petrolão, não foi isso? Aí quando a direita assume, a imprensa chama de orçamento secreto. Orçamento secreto. Não é orçamento secreto. Orçamento secreto. É a ampliação da corrupção. O orçamento de João Alves também lá, que era a história do orçamento. Virou orçamento secreto, ou seja, o cara institucionalizou a corrupção. É você ter emenda, esse dinheiro público que não se sabe aonde se gasta, que as pessoas fazem a grande farra. E quem criou essa coisa do orçamento secreto foi o Bolsonaro, com Lira e companhia. E as pessoas tratam como se fosse só um orçamento secreto. Mas não é orçamento secreto. É a institucionalização da corrupção. Você tem, por exemplo, hoje um Congresso que quer mandar na metade do orçamento do Brasil. É isso. A gente precisa fazer esse debate. Tem uma discussão hoje, por exemplo, rapidinho para fechar aqui. Sim. Eu tive uma conversa hoje muito bacana numa escola aqui, onde a gente foi debater a questão da redução da jornada de trabalho. Sim. Há um conjunto de propostas lá. Certo. Né? Uma das propostas, me parece que foi a de Érica Hilton, ela trabalha a redução da carga horária, mas não é a questão da escala. O que está em discussão é a carga horária. Há uma carga horária hoje definida em 44 horas semanais. Sim. Ponto. Sim. A proposta inicial era reduzir para 40 horas semanais. 5 por 2. E chegando até 36, diminuir a cada ano. Em 4 anos você teria 36 horas, que é o índice da maioria dos países desenvolvidos. 4 por 3. Tem países, inclusive, que são 30 horas semanais. Sim. Ponto. Mas o que a imprensa faz? A imprensa vai e trabalha só a escala 5 por 2. Distorce tudo. Não é isso, não é a escala 5 por 2. Eu posso ter 40 horas e eu dividir como eu quiser. Como você quiser. Não tem que ser 5 por 2. Só que aí o que acontece? Os caras querem fazer a emenda e aí a emenda já não, vamos botar para 42 horas e daqui a tanto tempo a gente baixa para 40. Mas não tem a progressão para 36. Verdade.
Então, o que está em questão é a redução das 44 horas para 36 horas, construída de forma paulatina, que foi a proposta inicial, inclusive com o apoio do governo. Interessante, só para terminar, viu? A publicidade hoje, a publicidade, né? Quer dizer, a publicidade dos governos, é a transparência, é mostrar para a rua o que você gastou e o que você não gastou. Aí você tem uma verba hoje, a cidade, acho que é coisa de 10 milhões para publicidade. Aí você compra a imprensa, o jornalismo, os blogueiros, para todo mundo ficar caladinho. Tem até Na verdade, você paga pelo silêncio, né? pelo silêncio, que não era para ser isso, né? O Uhum. dinheiro é para publicizar os atos do governo. Perfeito. Não é isso, não? Sim, sim. E o que é Sim. que faz para mudar isso? Teve um questionamento, sei lá, em algum lugar do Brasil, já isso aí, de que você estava usando o dinheiro, né? Público para... Tem uma coisa que eu acho bacana. Essa discussão da diminuição da jornada de trabalho, ela foi uma pauta, foi uma bandeira de um vereador do Rio de Janeiro do PSOL em 2020. Sim. Né? Sim. Foi esse vereador que, mesmo sabendo que ele não teria a condição de fazê-lo, porque não é um vereador que define isso, mas com tudo isso ele foi para cima. Ele foi para cima e a deputada Érica Hilton do PSOL de São Paulo abraçou e acabou transformando isso aí numa realidade. O que a gente precisa, na verdade, é fazer um estudo sobre isso e começar a bater até a coisa chegar até lá e a gente garante que a coisa seja feita como tem que ser feita. É pegar os números, pegar os dados, fazer os comparativos, analisar, que é uma coisa que acho que é um ponto de partida importante, que é o custo-benefício. Custo-benefício. Né? É o custo-benefício. Que é o que justifica. Valeu. Lá foi muito bom. Muito obrigado, Deus abençoe. Paz e luz. Um abraço a você, Tamo a toda a juntos. equipe, a todas as pessoas que nos assistiram. Sintam-se fortemente abraçados e vamos para frente. São João, Atrás rapaz, onde vem São João? gente. São Eu João. tô aqui. Vai. Na Vai verdade, viajar. tem uma coisa que é interessante, é a resistência, né? Resistente. A resistência, a prefeitura não vai fazer, por algum motivo estranho, aí resolveram fazer São Pedro, e se eu estiver por aqui, eu também vou dançar no São Pedro. Sou contra a festa, eu vou também dançar. Sou contra a forma como as coisas são feitas. Mas tem algumas comunidades que fizeram o arraiá. Então tem umas 4 comunidades que fizeram o arraiá. E Você vai curtir o São João? eu vou estar no por forró do Teiu, eu vou estar no forró que vai ter em Capiarara, vai ter um aqui em Itinga também, que está confirmando aqui. E a gente vai estar acompanhando aí essas movimentações culturais da nossa cidade. Opa, aí, 13 e 13, rapaz. Tá vendo aí? Tá vendo aí? Valeu, gente. Forte abraço.